Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu vim responder a tag do leitor eclético. Antes da gente começar, porque você já não se inscreve nesse canal, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe, me ajuda a crescer com Os Livros Livram. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas. Lembra de comprar. Se for comprar alguma coisa, qualquer coisa, lembra de comprar pelo meu link da Amazon, que eu sempre deixo em box de descrição, que assim vocês me ajudam demais, não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar diretamente o conteúdo desse canal, sem gastar nada a mais por isso, tá bom? Deixe seu curtir logo no comecinho do vídeo, porque assim o YouTube entende que você gostou, me ajuda na divulgação. E já que você já vai se inscrever mesmo, aproveita e clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque assim o YouTube notifica vocês. E tem sempre 3 vídeos por semana nesse canal, é muita coisa falando de livro, entendeu? Então não fique fora dessa, me ajuda, vem fazer parte aí da comunidade Os Livros Livram. E vamos lá, porque a tag é grande, entendeu? São 7 perguntas e vamos responder. Eu vi essa tag no canal da Renieri do Palavras Radioativas e eu acho que foi ela que criou. Então vou deixar o link do vídeo dela pra vocês irem lá conferir depois, entendeu? E vamos começar. São 7 perguntinhas, já falei, né? Espero que sim. Deixa eu pegar minha cola, porque eu não decorei as perguntas, nem tem como, porque elas são enormes. A primeira pergunta da tag é opostos favoritos. Livros completamente diferentes, mas que são favoritados mesmo assim. Pra isso, eu escolhi 2 livros que eu fui na minha lista de favoritos, livros favoritados lá do Scooby, porque eu não decoro, entendeu? E eu escolhi Flores para Algernon, que já é um clássico contemporâneo. É um livro que vai falar um pouco sobre empatia, sobre diferenças. Ele também tem uma mistura um pouquinho de ficção científica, que a gente tem um protagonista que vai passar por um experimento científico para poder ficar mais inteligente. Ele tem um QI razoavelmente baixo, entendeu? Ele tem um QI baixo. E aí ele tem muita dificuldade em reter informações, ele tem dificuldade de aprendizado, ele tem dificuldade de conversar, de se comunicar, ele não sabe escrever. Então, assim, a maior parte da vida dele é baseada nas dificuldades que ele tem. E é muito difícil entender a realidade dele, sabe? Nesse livro, é um livro muito complicado de acompanhar. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas que ele acha que são amigos dele não estão rindo com ele, estão rindo dele. Então é um livro que tem várias camadas. Ele é escrito em formato de relatório de progresso. Então a gente não tem uma narrativa construída, a gente tem aí os textos que o próprio Charlie, que é o principal, vai relatando as coisas que estão acontecendo com ele, desde antes do experimento até depois. Então ele vai do QI baixíssimo em relação às outras pessoas ao QI muito superior à maioria das pessoas que ele conhece e, enfim, um QI altíssimo em comparação com a média, sabe? Então a gente vê um livro muito intenso e é favoritado pra mim. Mas em contrapartida, gente, um livro completamente diferente de Flores para Algernon, que também é favorito pra mim, A Seleção, da Kiera Cass, que é uma ficção científica, mas completamente diferente. Aqui a gente tem várias garotas que vão aí disputar por uma coroa, pelas atenções de um príncipe. Ele tá fazendo essa seleção pra encontrar a nova princesa, pra futuramente ser a rainha com ele. Então aqui a gente tem um romance bem clichê, até um pouco cão e gato no começo, mas enfim, um romance fofo, bem princesinha, uma coisa bem bonitinha, de aquecer o coração, mas completamente diferente de Flores para Algernon. Mas favoritado também mesmo assim, porque foi um livro que se eu pego pra ler, pra reler, eu devoro em um dia, talvez em um final de semana, a trilogia inteira. Então eu gosto demais desse livro, dessa série como um todo, dos personagens. A gente se apaixona com eles, a gente ri, a gente chora, é muito bonitinho. Mas é tudo muito bonitinho mesmo, é tudo muito fechadinho, aquela coisa cor-de-rosa, arco-íris, entendeu? É completamente diferente desses 2 livros, mas pra mim
são 2 favoritados. A segunda pergunta da tag é: do clássico ao bagaceira, um livro aclamado e outro nem tanto. Pra isso, eu escolhi o aclamado. Claro que eu já falei aqui no canal sobre esse livro, inclusive tem resenha. Se você ainda não viu, vai lá conferir, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Que é Jane Eyre. Inclusive, Flores para Algernon também tem resenha, tá? Também vou deixar aqui nos cards pra vocês. Jane Eyre é um livro que pra mim é um clássico aclamado. Eu amo essa leitura. Foi um clássico, uma experiência assim maravilhosa de leitura. Porque apesar de ser um clássico, é um livro muito envolvente, muito fácil de ler. A narrativa é muito fluida, sabe? Eu gostei demais desse livro. Fora todos os aprendizados que a gente tira dele, então a gente acompanha aí um romance de crescimento, né? Como é chamado esse tipo de história. A gente acompanha a protagonista desde quando ela é criança, ao longo da vida dela, até a fase adulta. Então é chamado um romance de crescimento. Eu gosto muito dessa história, principalmente porque a protagonista, a própria Jane Eyre, ela é uma protagonista muito forte, que deixou uma marca muito grande pra mim, assim. Ela enfrenta muita coisa pra defender o que ela acredita. E muitas vezes, gente, a opção que a gente quer tomar, ela geralmente é a mais cômoda, é a que vai trazer menos complicações pra nossa vida, é a mais segura, mas nem sempre é a correta, entendeu? E ela é uma protagonista que, independente da situação ser cômoda ou não, ela vai atrás do que ela acha certo. Então eu gosto muito desse livro, eu gostei demais. Confesso que o romance daqui não é o que me fez gostar da história, eu nem gosto do protagonista masculino. Mas a protagonista em si ganhou meu coração, então ele é um livro favoritado pra mim. Em contrapartida, um livro que não é tão aclamado assim, é um livro bastante esquecido aí no BookTube, no mundo literário, pelo que eu vejo. É o livro Criadores de Coincidências, do Yoav Blum. Se eu não me engano, é um escritor israelense. Eu gosto demais desse livro, gente. Ele fala muito... ele é infanto-juvenil, tá? Aqui a gente tem uma fantasia, tecnicamente, acho que eu posso chamar de fantasia. A gente tem uma realidade em que a gente vive com seres, eu vou colocar seres, porque na verdade sim, são pessoas, mas é descrito de outra forma, então eu vou colocar seres aqui a palavra, que eles têm a responsabilidade de criar as coincidências no nosso mundo, eles têm a responsabilidade de criar os acontecimentos no nosso mundo. Então cada um deles é responsável aí por um ser humano, digamos assim, e eles vão começando a criar eventos na nossa vida. Então, o meu carro vai enguiçar ali em algum lugar, e aí por isso eu vou conhecer tal pessoa, que é uma pessoa que é importante pra eu conhecer na minha vida, na minha carreira e não sei o quê. Ou senão talvez eu vou, não sei, vou derrubar café na minha saia, com algum movimento desastrado, vou derrubar café na minha saia, vou perder uma reunião importante que era realmente uma reunião não era pra eu conseguir o emprego naquela empresa, enfim. São seres que vão ordenar aí as coincidências que acontecem no nosso mundo. Eu gosto demais desse livro, porque faz a gente pensar mesmo no qual é a importância que as nossas atitudes têm a longo prazo na nossa vida, sabe? Então eu gosto muito. Apesar disso, tem esses assuntos que a gente pode começar a trabalhar e conversar e discutir, mas ele essencialmente é um infanto-juvenil, é um livro bem jovem, então eu indico também para as pessoas para as meninas e meninos que me seguem, jovens que estão querendo aí começar a ler e ainda não tem esse hábito, comece com livros assim, que são para esse público mesmo, e são muito envolventes e ainda assim dá para tirar muito aprendizado deles. Terceira pergunta da tag. Leio de tudo, mas esse tem mais. O gênero literário predominante na sua estante. Gente, é claro que é romance de época, não tem nem o que falar, né? Ultimamente tá brigando muito romance de época e fantasia, mas continua sendo predominante os romances de época na minha estante. Quarta pergunta da tag. Já li de tudo, mas esse falta. Um gênero literário que você não leu, mas quer começar. Inclusive, eu já comprei alguns livros desse gênero que estão aí pra chegar. É um gênero que eu quero mesmo me aventurar, que é o gênero de desenvolvimento pessoal. Então, são livros mais voltados aí pro, entre aspas, autoajuda, sabe? Mas são livros que eu quero mesmo ler pra ajudar no crescimento pessoal mesmo, pra gente se tornar pessoas mais centradas, sabe? E conhecer mais
de nós mesmos, sabe? Livros que nos ajudam a crescer como pessoa. Eu gosto muito dessa premissa de livro e tô querendo muito ler livros assim. Então, inclusive, eu aceito indicações de vocês, deixem nos comentários aí livros que você já leu nesse gênero que eu preciso ler. Quinta pergunta da tag: Amo e Odeio. Um livro queridinho, mas que tem características que pra você não foram tão legais assim. Vou até pegar aqui, que foi um livro que eu terminei essa semana. Gente, ele é um livro favoritado pra mim, é 5 estrelas, eu gostei demais dessa leitura. Mas tem um aspecto nesse livro que não consegui gostar, que é um aspecto que eu achei, assim... Não sei se a palavra é pesado, mas é o livro Daisy Jones and the Six, que da Taylor Jenkins Reid. É um livro aclamado aí ultimamente, ele tem sua hype, inclusive todos os livros lançados dessa autora já passaram aí pela sua hype. Esse aqui, gente, eu gostei muito, tá? Que fique claro, é um livro que eu gostei demais, eu dei 5 estrelas, ele é favoritado. Mas tem um aspecto dele que eu terminei o livro sentindo que, se é isso, eu não quero. Por exemplo, aqui a gente tem um casal, eu nem vou falar qual casal que é pra não dar nenhum spoiler, tá? Mas aqui a gente tem um casal que não é o casal principal, entre aspas, assim, que a gente não tem um personagem principal, a gente tem vários, mas não é o casal, o único casal da história, sabe? E esse casal específico, eu acho ele um tanto problemático, porque aqui a gente tem uma mocinha que aceita tudo, que entende todas as babaquices que a outra pessoa faz, como justificativa de a gente sempre se escolhe. Eu escolhi ele, então eu tenho que continuar escolhendo ele, a gente vai superar isso, que não sei o quê. Eu acho que a gente chega num momento... Eu entendo que cada pessoa tem o seu limite. E pode ser que o meu limite não seja o mesmo limite dessa protagonista. Então pode ser que pra mim, eu ia pegar a minha mala e ir embora antes. Ela ficou lá até o final, entendeu? Então, assim... eu entendo que cada um tem seu limite, mas em alguns momentos, gente, fica parecendo que só ela faz essa escolha, que só ela tem que aceitar, que só ela que tem esse cargo de sustentar esse relacionamento, de manter esse relacionamento acontecendo, de manter esse relacionamento bem, sendo que a outra pessoa tá sempre preocupada com si mesma. E talvez não seja bem essa, não fique tão claro, porque eu não vou falar quais são os personagens. Mas o mocinho, ele tem problemas de alcoolismo, sabe? Não só de alcoolismo, ele tem problemas com drogas também e tudo mais. E aí eu entendo que ele tá tendo uma luta interna, que ele tá tendo que diariamente se esforçar pra continuar sóbrio, pra continuar limpo, digamos assim. Então eu entendo que ele tá vivendo uma luta interna diariamente. Só que essa luta dele não exclui as outras nuances da vida dele, que em uma delas é o casamento que ele tem com a outra menina, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes ela pega as coisas, os erros dele e coloca tudo isso naquela carga de, mas tadinho, ele tá passando por outras coisas, mas tadinho, e começa a desculpar aqueles acontecimentos que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que se ela vai escolher diariamente lutar por esse relacionamento, ele tem que pensar além do umbigo dele, entendeu? E aí isso é colocado no livro como o amor verdadeiro, que o amor verdadeiro supera obstáculos e não sei o quê. E tudo bem, eu entendo que o amor verdadeiro, ele tenha que superar muitas dificuldades ao longo da vida, que não é tudo um mar de rosas, mas eu acho que tudo tem limite. Tem coisa que, se isso aqui é o amor verdadeiro, então eu não tô preparada pra ter um amor verdadeiro, entendeu? Eu acho que foi esse sentimento negativo que esse relacionamento específico me deixou, tá? Então, mas isso não deixou a história menos incrível pra mim, só deixou a história com mais camadas e me deixou sentindo várias coisas, eu acho que é isso. A sexta e penúltima pergunta da tag é: de tudo um pouco, tô lendo muito baixo, né? De tudo um pouco. Um livro de um gênero predominante, mas que tem pitadas de outros gêneros aí na mesma história. Então, eu acho que eu posso colocar aqui, inclusive eu não peguei esse livro, mas ele tá bem aqui. Um livro que ele é de um gênero predominante, e esse gênero desse livro, se eu não me engano, ele é um romance atual, normal, um romance contemporâneo, mas ele tem uma pegadinha aí de outros gêneros, que é
Perdida, da Karina Risse. Aqui a gente tem uma história, um enredo principal, a gente tem uma mocinha que tá no nosso mundo, né, na nossa realidade, nos dias de hoje. Ai, tá com flash, né? Não sei se vai mudar muito, mas tudo bem, vai continuar com flash. Ela tá nos dias de hoje, na nossa atualidade, e aí vai acontecer uma coisa com o celular dela, ela vai ter que comprar outro celular, e quando ela vai comprar outro celular, esse celular novo vai transportar ela pra muitos e muitos anos atrás, lá pra 1800, então a gente vai ter uma viagem no tempo. Então aqui a gente tem uma pitadinha de ficção científica. E além dela ser transportada lá pra 1800, a gente vai ver também um pouquinho de romance de época, porque ela vai ter que aprender os costumes daquela época, a gente vê um pouco dos costumes daquela época. E o melhor de tudo, gente, se passa no Brasil. Então eu acho que dá um charme a mais pra história, a gente conhecer um pouco da nossa realidade lá em antigamente, mas pelos olhos jovens aí de uma protagonista que tá saindo da nossa atualidade. Então eu gostei demais desse livro, ele é super divertido. A Karina Risse escreve muito, muito bem. Ela envolve demais a gente com a narrativa dela e a gente esquece do mundo, sabe? O livro nem é tão fino assim, mas eu li em um dia porque é muito fácil, é muito envolvente. Eu gostei demais e tem um pouquinho de tudo, né? A 7ª e última pergunta dessa tag é uma TBR farofa. A minha meta literária de uma leitora eclética que sou, né? Porque vocês já viram que eu sou bem eclética. As minhas próximas leituras aí de livros diferentões. Gente, toda TBR minha tem um pouco de tudo. Acho que eu nunca fiz uma TBR que tivesse só um gênero literário. Sempre tem vários gêneros literários, porque eu realmente gosto de ler de várias coisas. Então sempre tem um pouquinho de fantasia, um pouquinho de romance atual, um pouquinho de romance de época, um pouquinho de clássico, um pouquinho de ficção científica. Então a gente tem um pouquinho de tudo. Thrillers também, que eu tô gostando demais de ler thrillers agora. E também criminologia, que eu tô começando a introduzir nas minhas TBR também um pouquinho de criminologia todo mês. Mas eu vou pegar uns livros que são bem diferentes, mas que estão aí na minha meta pra ler esse ano. E são livros que além de estar na meta pro ano, eu tô querendo ler mais urgente, entendeu? Que no caso são os livros Drácula, nessa edição maravilhosa que eu ganhei de presente da minha amiga Priscila, capa dura. Gente, olha essa lombada brilhante, maravilhosa, enfim. Drácula é um livro que eu tô querendo ler urgente. Além dele ser clássico, ele também é uma fantasia, né? Então é uma das primeiras fantasias aí que existiram no nosso mundo, Drácula. Então eu tô querendo muito ler esse livro. Fora Drácula, uma coisa completamente diferente que também tá na minha meta, Anne de Avonlea, que também é um clássico, mas aí a gente já tem um romance, já tem uma história aí de uma menina super curiosa, super criativa, com uma mente muito romântica, então a gente tem que não é nada de fantasia, entendeu? E eu gosto muito principalmente da série de TV. Gostei muito do primeiro livro. E eu tô bem curiosa pra conhecer a continuação dessa história, da história da Anne. É um romance de crescimento também, que a gente acompanha ela desde criança. E ao longo dos livros da série, a gente vai acompanhar ela durante toda a vida dela. Então, tô bem, bem ansiosa por essa leitura. E completamente diferente de Anne, eu também quero ler Um Mistério no Caribe, que é um thriller policial. Acho que a Agatha Christie não escreve bem thriller, mas é um romance policial. Aqui a gente vai ter investigação criminal e eu gosto muito disso também, de ler histórias de investigação assim. E também é completamente diferente dos outros dois que eu citei. Minha TBR é bem diferentona. Gosto muito da Agatha Christie, é uma das minhas autoras favoritas da vida. O último livro tá até no plástico, mas eu já vou tirar porque eu pretendo ler logo, sabe? Bem que eu tô pensando que eu acho que eu coloquei só clássico, mas pra você ver que clássico tem de todos os gêneros. O último, também clássico, mas não menos importante, A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Aqui eu tenho só o volume que é Inferno, o segundo é Purgatório e o terceiro é o Paraíso, que eu comprei nessa edição que divide, né, a história em 3 volumes, mas você encontra também livros únicos de todo o processo da Divina Comédia. Eu gosto muito. É um clássico aí que as escolas mandam a gente ler no ensino médio,
Porém, eu acho que ele não é um livro para ser colocado na nossa frente como primeiro contato com a leitura, sabe? Além dele, Jorge Amado, que é outro, esses clássicos aí que as pessoas enfiam nos adolescentes quando estão no ensino médio, eu acho que a gente precisa incentivar os jovens a ler desde cedo, incentivar as crianças a lerem, sabe? Para começar o hábito gostando disso. Para não associar a leitura a uma obrigação da escola, uma tarefa da escola, e sim um hábito que você gosta, que você busca por vontade própria, uma coisa que você faz para esquecer o mundo real, que é, na verdade, a essência dos livros é essa, né? Pra gente ter uma válvula de escape desse mundo. Eu acho que é isso. Pelo menos pra mim é isso. E a Divina Comédia é o último livro da minha TBR farofa. É isso, pessoal. Essas são todas as perguntas. Eu acho que esse vídeo ficou enorme. Essas são todas as perguntinhas da tag. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim quais são as suas respostas dessas perguntas. Eu vou deixar as perguntas na descrição pra quem quiser responder, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.